Olá, seja mais que bem-vindo ao canal Dicas da Fono. Hoje eu tô aqui trazendo um vídeo bem diferente de todos que eu já trouxe aqui pro canal. Eu falo bastante sobre oratória, sobre técnicas para falar bem em público, mas eu nunca tinha feito a análise da oratória de ninguém. E hoje eu tô aqui para analisar a oratória do presidente Jair Bolsonaro. Já aviso de antemão que esse vídeo não tem nada a ver com política, tá? Eu não vou falar sobre a conduta do presidente, nada disso. Eu vou analisar a oratória, a postura, os gestos, a forma de falar, a forma de olhar para o público, enfim, a comunicação do presidente. Se você ainda não me conhece, chegou aqui de repente, meu nome é Paula Moura, eu sou fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação, esse canal é sobre comunicação e por isso eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo. Já chega aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos. Se você ainda não me acompanha no Instagram, corre lá, Dicas da Fono, vai ser um grande prazer ter você me acompanhando por lá também. Então, bora começar esse vídeo? Para fazer essa análise da oratória do presidente, eu separei alguns trechos de vídeos que eu gostaria de comentar aqui com vocês. Então eu vou começar pelo discurso de posse dele. Vamos dar uma olhada? Esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Nesse trecho inicial, o que nós podemos observar é que o presidente tem uma boa qualidade vocal. Então, não é aquela voz soprosa, rouca, cansada, que passa ou transmite a sensação de alguém sem energia. Não, ele tem uma voz compatível com o tipo físico dele, com o que ele quer transmitir. Além disso, ele também tem uma boa postura, ereta, com um olhar horizontal para as pessoas. Então, tudo isso, ponto positivo para o presidente. Entretanto, deem uma olhadinha agora no próximo trecho, a quantidade de pausas inadequadas que ele faz durante o discurso. E vocês acreditaram em mim. Juntos, temos como fazer o Brasil ocupar o lugar de destaque que ele merece no mundo e trazer paz e prosperidade para o nosso povo. Uma coisa é você concluir um raciocínio e fazer uma pausa, até para causar reflexão nas pessoas, para dar tempo para as pessoas pensarem a respeito do que você falou e aí depois começar a abordar um novo tópico ou dar continuidade no assunto. Outra coisa é você fazer pausas quebrando as frases. Isso faz com que a fluência de fala dele soe artificial. Então, nessa parte, ele prejudicou um pouco a fluência de fala dele, a prosódia, o ritmo natural da fala. Outro ponto que nós podemos destacar nesse discurso de posse dele é o fato de ele ler o discurso todo. E isso não seria problema algum se ele conseguisse ler transmitindo emoção, mas ele acaba fazendo isso de forma bastante automática. É com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como o dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Quando ele diz, é com humildade e honra que eu me dirijo a todos vocês como presidente do Brasil, ele poderia ter usado mais ênfase, ele poderia ter distribuído o olhar dele para as pessoas, porque ele está dizendo que está se dirigindo às pessoas, mas não, o tempo todo ele manteve os olhos no papel e sem olhar para as pessoas. Então o que aconteceu aí é que o corpo não comunicou o mesmo que a fala dele. Ele diz que está se dirigindo às pessoas, mas ele não olha para as pessoas. Então a boca disse uma coisa, mas o corpo disse outra. Agora vejam o próximo trecho. Os primeiros passos já foram dados. Graças a vocês eu fui eleito com a campanha mais barata da história. Nesse trecho,
Ele acertou. Esse foi o único momento do discurso em que ele olhou e sorriu para as pessoas. Isso é super positivo porque o olhar e o sorriso é o que causa conexão. E ele também acertou quando finalizou o discurso. Dá uma olhadinha. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Para finalizar, ele não leu, ele olhou para o público, ele fez um gesto representativo apontando para o céu quando ele menciona Deus, ele usou ênfase e transmitiu emoção nas palavras. Todas essas são características fundamentais em uma boa oratória. Eu separei também outros trechos de vídeos do presidente para mostrar e analisar aqui, e nesse trecho que você vai ver agora, ele usou a ênfase de maneira adequada. Devemos, sim, voltar à normalidade. Porém, na maioria dos discursos e pronunciamentos que o presidente faz, ele está lendo e ele não consegue transmitir emoção nas palavras enquanto lê. A fala dele soa muito artificial. Tão artificial que mesmo que nós não estivermos assistindo, só de ouvir já é possível perceber que ele está lendo. Escuta só. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. Além da pausa inadequada, ele usa um vocabulário que não é habitual da comunicação dele. Ele não fala termos como outrora e pujante quando ele está dando uma entrevista de forma espontânea. Inclusive, eu tenho aqui um trecho no qual ele está falando sem ler de forma espontânea para mostrar para você. Vamos ver? Esse pessoal só entende uma linguagem, a da violência, a da porrada. Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado, como é nos Estados Unidos. Assaltar no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Está na cara que o pessoal vai assaltar em São Paulo. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Vocês podem perceber que quando ele não está lendo, ele transmite muito mais emoção nas palavras, a fala sai fluida, sai natural, ele usa ênfases, ele faz as pausas de forma adequada. Ou seja, ele apresenta um ritmo de fala muito mais fluido, uma prosódia, uma fluência muito mais adequadas. Entretanto, você provavelmente tenha percebido que quando ele falou as palavras legislação e direitos humanos, a dicção dele, que já não é muito boa mesmo quando ele está lendo, se mostrou ainda mais prejudicada na fala espontânea. Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado. Porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. O presidente muitas vezes engole algumas sílabas e sons das palavras. Vamos ampliar infraestruturas, um lugar próspero e seguro para os nossos cidadãos. Para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS. E também apresenta uma distorção dos sons de S e Z, ou seja, e Z, que são bem perceptíveis nos trechos que você vai assistir agora. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Com relação à postura do presidente Jair Bolsonaro, ela é adequada. Ele está sempre com uma postura ereta, distribuindo igualmente o peso entre as pernas, com um olhar horizontal para as pessoas. O que ele poderia melhorar é a gesticulação. Se vocês forem perceber, a maioria dos discursos dele, ele mantém as mãos apoiadas no púlpito, ele não gesticula ao comunicar. E para quem não estuda oratória, pode pensar que isso é mero detalhe, é só porque ele deixou as mãos ali. Mas na verdade não é um detalhe. A comunicação por meio de gestos também é muito importante. Então o corpo ele tem que estar comunicando exatamente o mesmo que a fala. Quando você mantém as mãos paradas enquanto você comunica, a sua comunicação não fica tão assertiva. E pensando em posturas, gestos, fisionomia, dá uma olhada agora nesse trecho. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer e em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente uma
um divórcio consensual. Embora ele esteja com a postura ereta de sempre, ele transmite um pouco de ansiedade, porque ele está se balançando o tempo todo no discurso. E a fisionomia dele não conversa com o conteúdo da fala. Então ele está lá dizendo que foi tudo tranquilo, esse foi o discurso da exoneração do ministro da Saúde. E ele está dizendo que foi tudo tranquilo, que foi consensual, em comum acordo, só que a fisionomia dele mostra algo totalmente diferente. Ele está com uma expressão travada, ele está com os olhos arregalados, ele passa até a sensação de estar assustado ou com medo nesse momento. O que é perfeitamente compreensível se a gente for levar em conta que ele está falando sobre a exoneração do ministro da Saúde. Então, não é um assunto leve para você tratar diante de um país. Porém, o que eu estou querendo te mostrar aqui é a incoerência da fala com a comunicação corporal. Então, ele está dizendo uma coisa, mas a face dele está mostrando outra. O fato dele não gesticular durante a maioria dos discursos dele é algo que compromete a comunicação, porque como vocês mesmos puderam perceber, o corpo fala e a linguagem corporal é composta pela postura, pela fisionomia e também pela gesticulação. Só para fins de comparação e para vocês entenderem na prática o que eu estou falando, vamos dar uma olhadinha agora num trecho de discurso do Obama. Percebam, mesmo que você não entenda inglês, eu quero que vocês percebam que mesmo atrás do púlpito ele gesticula, ele distribui o olhar, ele faz pausas adequadas na comunicação e também usa as ênfases que conferem mais emoção no que ele está falando. Vamos ver? Whoever you are, this plan is your chance to graduate ready for the new economy without a load of debt. Understand, you've got to earn it. You got to keep your grades up and graduate on time. Mesmo que você não entenda inglês, deu para perceber que a diferença quando o corpo comunica bem com a fala é gritante, não é? Mas, voltando ao presidente Bolsonaro, uma forma de comunicação que ele utiliza com bastante frequência são as redes sociais. Ele faz muitas lives. Em muitas dessas lives, inclusive, ele está vestido de maneira informal, ele não está ali de terno e gravata. Isso tira o presidente de uma posição de superior e coloca em posição de igualdade. Então, com isso, ele incute nas pessoas a mensagem de que, nossa, o presidente é simples, ele é humilde, ele é gente como a gente, ele não precisa estar num pedestal, numa posição de destaque para se comunicar com o povo. Inclusive, ele usa como argumento o fato dele ter investido muito menos dinheiro na campanha dele, usado menos dinheiro público para essa campanha por conta dessa comunicação que ele utiliza pelas redes sociais. Então eu até acredito que vários desses deslizes que ele apresenta na comunicação, como uma dicção ruim, como o fato dele ler sempre nas apresentações, nos pronunciamentos, ou dele não gesticular tanto, todos esses deslizes que ele comete, talvez fiquem menores quando ele se coloca nessa posição de igualdade com as pessoas. E aí isso se sobressai às falhas que ele apresenta de comunicação. Então, com essa análise, nós podemos concluir que, com relação à voz e à postura, a oratória do presidente está ok. Ele só poderia gesticular um pouco mais, como ele mantém as mãos sempre paradas ali, isso faz com que a comunicação dele não seja tão assertiva. Com relação à fala, ele precisa melhorar a dicção, porque muitas vezes as palavras saem ininteligíveis. Ele come parte das palavras, dos sons, e às vezes não dá para entender. Seria muito importante também que ele se preparasse para os discursos e não precisasse ler o tempo todo. Na maioria dos discursos dele, principalmente nos pronunciamentos, é nítido o esforço que ele faz para ler o teleprompter. Ele está sempre com o olho apertado assim, prestando muita atenção no que está passando para ler. Isso faz com que a fala dele saia artificial e ele fala de forma que não é igual quando estamos conversando de forma espontânea. Fica uma coisa muito automática. Então, ele poderia optar por treinar o discurso e ler alguns trechos e outros ele falar de forma mais natural, ou, de preferência, não ler, né? Se preparar para o discurso, talvez colocar os tópicos do que ele precisa falar e falar de forma espontânea. Até porque, além dele não conseguir transmitir emoção no discurso dele quando ele lê,
Se ele precisa ler o discurso todo, ele também não consegue olhar para as pessoas quando ele está diante de uma plateia. E a distribuição do olhar é fundamental para criar conexão com as pessoas. Nós vimos aqui o trecho de um vídeo no qual o presidente estava utilizando a fala espontânea para se comunicar. E nesse trecho ele conseguiu usar a comunicação de forma mais adequada, as pausas, as ênfases, transmitir emoção. Então, se ele optasse por falar de forma espontânea ao invés de ler nos discursos, melhorar a comunicação dele seria apenas uma questão de adequar a dicção. Porque a dicção dele é uma coisa que piora quando ele está falando de forma espontânea, né? Já não é muito boa quando ele está lendo, mas quando ele fala de forma espontânea, nós vimos que fica ainda mais ininteligível. Quero ressaltar para vocês aqui que oratória é questão de treino e que a leitura também é uma forma de apresentação que pode e que deve ser treinada. E quando ela é bem treinada, ela também acontece de forma adequada, com a emoção, com as ênfases e até com a distribuição do olhar. Vamos dar uma olhadinha num trecho de vídeo da Angela Merkel fazendo a leitura diante das pessoas. Russland war sozusagen in Form der Sowjetunion der Antagonist in Zeiten des Kalten Krieges. Und wir hatten ja nach dem Mauerfall durchaus Hoffnung. In der Zeit ist dann auch die Russland-NATO-Akte entstanden, dass wir zu einem besseren Miteinander kommen könnten. Und wenn ich mich jetzt noch mal erinnere, dass im Jahre 2011... Mesmo sem entender o que ela diz, é possível perceber que ela distribui o olhar para as pessoas, ela usa ênfases, ela faz pausas adequadas e fala de forma natural, envolvendo as pessoas no discurso. Não é simplesmente uma leitura automática. E isso, gente, não é nada mais, nada menos do que treino. Ninguém nasce com essa habilidade. Pode até ter mais facilidade ou menos facilidade, mas uma pessoa que se coloca diante de um público e lê dessa forma, pode ter certeza que ela é treinada. E sendo assim, não teria problema nenhum se o presidente optasse por continuar lendo nos seus discursos, mas o ideal seria que ele fizesse isso da melhor maneira possível, que fosse uma leitura treinada, para que soasse com mais naturalidade. A reflexão que eu quero levantar aqui com essa análise é que a comunicação, todos os aspectos comunicativos, eles são passíveis de serem trabalhados e treinados. Todas as questões de postura, de gestos, de ênfases, de pausas, de olhar, elas podem ser trabalhadas com treino em oratória. E a questão da dicção, da distorção dos sons, pode ser resolvida com tratamento fonoaudiológico. Além disso, a comunicação é uma ferramenta fundamental, eu diria até que é a mais essencial quando a gente está falando de um chefe de Estado. Então, ela não só pode, como ela deve ser treinada e trabalhada. E aí, você gostou dessa análise? Se você trabalha com comunicação também, coloca aqui para mim nos comentários outros aspectos que talvez eu não tenha mencionado aqui e você já observou na postura e na comunicação do presidente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha para mim, comenta aqui embaixo outras análises que você gostaria de assistir, que eu vou ter o maior prazer em fazer e trazer aqui para vocês, tá? E mais uma vez vou ressaltar para vocês aqui que esse vídeo não tem nada a ver com política, ok? Foi feita uma análise da comunicação e de maneira 100% imparcial. Se você ainda não me acompanha no Instagram, corre lá, @dicasdafono, vai ser um grande prazer ter você me acompanhando por lá também. E até o próximo vídeo.